tudo bem? Hoje nós vamos começar a apostila 2, o capítulo 9, Migrações Brasileiras. Acompanhe comigo. Capítulo 9, Migrações Brasileiras. Migração é o deslocamento da população sobre o espaço geográfico. Essa migração, essa mudança pode ser de caráter definitivo ou temporário. Observe que existem os fatores atrativos que atraem a população e fatores repulsivos que expelem a população. Vamos conhecer o significado de cada um? Atrativos por melhores salários, melhores condições de vida, melhores empregos, solo e clima favoráveis para o estudo. Repulsivos, as guerras, a violência, o terrorismo, as epidemias, solo e climas desfavoráveis, crises econômicas, crises políticas, perseguições políticas. Observe, vaga de emprego com a carteira profissional, atraindo a população, guerras, expulsando a população. Tipos de migrações. São vários os tipos. Vamos conhecer cada uma delas. Migração interna ou nacional é aquela migração, aquela mudança realizada dentro do próprio país. Migração externa ou internacional é quando a população sai de um país rumo a outro país. Quando a pessoa sai do país, ela emigra. Quando ela chega no outro país, ela imigra. Migração pendular. Por que esse nome? Vocês vão imaginar o pêndulo de um relógio. É quando a população, todos os dias, sai de uma cidade para outra cidade. Ou seja, é o deslocamento diário. Pode ser por causa do trabalho, pode ser pelo estudo. Migração sazonal ou periódica. É aquela migração que ocorre em determinadas épocas do ano. Pode ser na época da seca, pode ser na época das inundações, pode ser na época da colheita, da safra e outros mais. Aqui temos o pêndulo saindo de casa para o trabalho ou para o estudo, para a faculdade, numa outra cidade. E aqui nós temos a migração externa ou internacional, onde a população deixa o seu país, o seu continente, rumo a outro. Migração rural urbana ou êxodo rural. A palavra êxodo quer dizer saída. Êxodo rural é quando a população deixa a zona rural, o campo, para a zona urbana, para a cidade. Aqui no Brasil, o êxodo rural se tornou muito intenso a partir de 1960, quando a mecanização, as máquinas agrícolas começaram a tomar conta do campo. Os lavradores perderam seu emprego e rumaram para a cidade, onde eles eram atraídos pelas indústrias. Eles iam em busca de melhores condições de vida, melhores condições de trabalho, melhores salários. Porém, muitos deles não conseguiram realizar esse sonho de uma vida melhor. Muitas vezes pela baixa escolaridade, porque não sabiam desenvolver nenhum trabalho ali na cidade, na indústria, no comércio. Ele não tinha a menor experiência profissional. Vou falar dos boias-frias. Já que muitos desses lavradores, chegando na cidade, não tinham experiência alguma, muitas vezes eles só conseguiam, morando nas cidades, nas periferias, conseguiam emprego como boias-frias, como trabalhadores temporários rurais, que são aquelas pessoas que preparam o seu almoço numa marmita, ainda de madrugada vai para um ponto de ônibus e ali espera a condução que o leva até um canavial, por exemplo, para fazer o corte da cana, ou até numa área de plantio de laranja para fazer a colheita. Essa pessoa não tem direitos trabalhistas, ele só ganha por produção, ele só ganha por dia trabalhado e ainda sofre a discriminação social. Transumância ou migração sazonal. No Nordeste brasileiro ocorre esse deslocamento que é muito interessante, já é muito conhecido por todos nós através da música Asa Branca, que Luiz Gonzaga, o rei do Baião, cantava também. E tem mesmo asa branca
coração. Esse movimento é assim, é a migração da população que vive no sertão, mas por causa da seca terrível, o homem, o marido, os filhos mais velhos deixam o sertão e vão lá para o litoral, para a zona da mata, e lá conseguem empregos temporários, como por exemplo o corte da cana. Quando volta a chover no sertão, eles retornam. E aqui então eu destaco o Nordeste e as 4 sub-regiões do Nordeste, que são meio norte, sertão, agreste e zona da mata, que é aqui no litoral. Esse movimento se dá entre o sertão e a zona da mata. E aqui 2 ilustrações da música Asa Branca. Muitos brasileiros emigram, deixam o Brasil, vão em busca de sonhos, de melhores oportunidades, melhores condições de vida, melhores salários. Os destinos mais procurados por esses brasileiros são Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha, Canadá, Japão, Portugal, Espanha e Itália. Esses 4 últimos que eu falei, Itália, Espanha, Portugal e Japão, principalmente ocorrem em função de que os netos e bisnetos querem retornar para o país de origem de sua família, por causa do sobrenome, para arrumar emprego nesses países. Como nós já vimos, existe uma palavra que se chama dekasegi. Dekasegi é uma palavra japonesa que significa aquele que deixa o seu país em busca de emprego, em busca de dinheiro. E é o que muitos brasileiros fazem, deixando o Brasil, indo para o Japão, a terra do sol nascente. Migrações brasileiras internas. Aqui eu procuro destacar e relembrar os 4 principais ciclos econômicos do Brasil. Recordando, muita gente fala, Cléo, mas e a extração do pau-brasil? Eu estou falando nos principais produtivos. Pau-brasil era extrativismo. Começando, primeiro, pela produção de cana-de-açúcar no Nordeste, a população ali se concentrava. Depois veio o ciclo do ouro, a mineração, e muitas pessoas se deslocaram para a região das minas. Depois foi o terceiro ciclo econômico, foi a vez do café, e muitos brasileiros deixaram a região das minas e foram para São Paulo, principalmente, e Rio, para praticar, se dedicar à cafeicultura. E finalmente o 4º e último ciclo econômico da industrialização, cujo estado de São Paulo é o concentrador dessa atividade, por isso é o estado mais populoso do Brasil, que mais concentra habitantes. Refugiados, xenofobia não. Refugiados, por diversos motivos, principalmente fugindo da fome, da miséria, da morte, do terrorismo, muitas pessoas emigram, deixam seu país natal e vão em busca da sobrevivência. A única coisa que eles querem é sobreviver, viver e trabalhar dignamente. Acontece que muitos desses refugiados encontram grandes obstáculos, grandes desafios. Ainda bem que existe uma agência da ONU, Organização das Nações Unidas, que é a Acnur. Guarda bem esse nome. Acnur, que significa Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. A grande missão da Acnur é proteger, apoiar esses refugiados. Os refugiados podem contribuir de inúmeras maneiras à cultura de um país. É só permitir, é só deixar, é só abrir os braços para ele. No entanto, muitos desses refugiados têm se deparado com o ódio, com a não aceitação, e isso tem um nome, é xenofobia. Xenofobia é o ódio, é a aversão em relação ao refugiado, ao migrante, ao estrangeiro. E cabe a todos nós combater esse ódio. Vamos receber, vamos aceitar esses refugiados, eles só querem sobreviver. Você faria a mesma coisa
para garantir a sua vida. Eu possivelmente faria a mesma coisa para garantir a minha vida. Desafios enfrentados pelos migrantes. São muitos os desafios. Vamos olhar e pensar sobre cada um deles? As diferenças culturais. Muitas vezes eles têm que deixar de lado a cultura deles para não serem chamados de estranhos. Eles não vão esquecer a cultura deles, eles só vão deixar guardado um pouquinho aqui no coração. Falta do domínio da língua local, alto custo de vida, poucos recursos financeiros, muitas vezes zero de recurso financeiro, mão de obra não qualificada e muitas vezes, sim, eles formam uma mão de obra incrível, porém o diploma deles não é reconhecido no país estrangeiro. Diplomas não reconhecidos, o preconceito e a xenofobia, o ódio. Aqui nós temos imagens de refugiados do continente africano que arriscam a sua vida, perdem a vida para chegar num destino onde eles acreditam que vão ter vida, que vão sobreviver em acampamentos, todos de braços abertos. Hibridismo cultural. Isso daqui é uma coisa muito interessante, porque muitos cientistas já vêm estudando esse hibridismo cultural, que é a fusão da cultura local com uma cultura que chega. E isso é enriquecedor, forma uma nova cultura. Não vai apagar a cultura pré-existente, vai enriquecê-la, vai transformá-la. Fuga de cérebros. Esse nome é bem interessante. Olha só essa situação. Imagine você, um grupo de profissionais altamente preparados, altamente especializados, como cientistas, pesquisadores, doutores em diversas áreas do conhecimento. Essas pessoas não encontram em seu país apoio, um trabalho com uma remuneração adequada. E aí, eles são convidados para trabalhar, para desenvolverem suas pesquisas num país mais desenvolvido, com mais condições. Essas pessoas vão e lá desenvolvem e vão desenvolver o seu trabalho. Agora, fica para a gente uma questão. Esses indivíduos, normalmente, obtiveram suas formações bancadas, pagas pelo governo do seu país, anos e anos de universidade, mestrado, doutorado, pós-doutorado, tudo bancado pelo governo, porque são pessoas incrivelmente inteligentes, sem dúvida. Só que no momento em que elas poderiam colaborar com o seu país, elas vão embora, atraídas por essas melhores condições. Não estou dizendo que elas estejam erradas, é só um ponto para a gente pensar. E aí elas vão desenvolver esse trabalho num país desenvolvido, com condições boas para que a sua pesquisa possa prosseguir. Aqui eu trago 3 ilustrações. Os cérebros com as malinhas indo embora, fuga de cérebros. Aqui, esses profissionais altamente especializados no aeroporto, indo para os seus destinos. E aqui representando a pesquisa que eles vão desenvolver nesses países que eles convidaram. Então é isso, pessoal. A seguir tem alguns exercícios que vocês vão responder, mas já eu passo para vocês por escrito como vocês deverão fazer, tá bom? Tchau, um beijo, até a próxima.